Bem, gente, vamos começar orando. Feche os seus olhos aí. Já começa a falar com o Senhor já começa a falar em línguas. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma reunião, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor é maravilhoso, Papai. Nós te rendemos graça, Senhor. Nós te rendemos honra, Senhor. E, Papai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, Pai. Espírito Santo, não me deixe te atrapalhar de forma alguma. Em nome de Jesus. Senhor, a partir de agora eu já quero ativar, Senhor. Amém. Senhor, que toda a força das trevas, Senhor, seja destruída, Senhor. Todo levante do inferno, Senhor, caia por terra, Senhor. Papai, eu ativo agora a espada de ouro, eu ativo agora a espada verde, Senhor. Eu ativo os anjos, Senhor, que trabalham no meu ministério, da Érica, Senhor. Todos os anjos de guerra, Senhor, nós ativamos agora em nome de Jesus. Entendi. Papai, em nome de Jesus, toma cada um nessa noite, Pai. Cada pessoa que faz parte dessa turma, Senhor. Cuida de cada um dos seus filhos, Senhor. Livra do perigo, do mal, Senhor. Livra de toda seta, Senhor, de todo dardo do inferno, Senhor. E que toda resistência de bruxos, de satanistas, Senhor, agora caia por terra, Senhor. Que a partir de agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Se houver algum bruxo, satanista, se houver algum macumbeiro, Senhor, se levantando contra algum de nós, Senhor, contra mim, contra a Érica, corta agora, Senhor. Corta agora em nome de Jesus, o fio de prata. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Envie os seus anjos e agora eu quero ativar, Senhor, Lamatuel. Todos os anjos de ativação, Papai, agora em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Deixa eu só pedir algo a vocês. Claro que isso fica dentro do possível de vocês, né? Se vocês puderem abrir a câmera de vocês, para quem pode. Porque comigo funciona assim, né? Comigo é assim. Quem já está mais antigo nas aulas já sabe mais ou menos como funciona. O Espírito Santo geralmente fala comigo, às vezes, quando eu estou olhando para a pessoa, alguma coisa assim. Então é uma mania minha. Também é só para mim não me sentir sozinho. Parece que eu não estou falando com ninguém aqui, com nada, sabe? Mas agradeço demais cada um de vocês, tá bom? Vamos começar? A última aula, na verdade, essa turma aqui, eu ia começar bem no comecinho, de verdade. Porque é importante a gente falar dos dons espirituais, dos ministérios, porque quando a pessoa se encontra no ministério dela, a pessoa se encontra no chamado, no propósito ao qual Deus chamou ela. Naturalmente, ela sabe os dons que fluem sobre a vida dela, certo? Naturalmente, ela vai fluindo naquilo que o Senhor chamou a vida dela. Então, trabalhar com os anjos se torna uma coisa muito fácil. Trabalhar com os anjos se torna uma coisa muito simples, muito natural. Porque você entende o que Deus chamou, você entende qual é o seu propósito, o seu chamado, e você acaba buscando aquilo que faz mais sentido para você. Correto? Eu acredito que alguns de vocês aqui têm um chamado para a área de libertação, área de cura interior. Então, tendenciosamente, daqui a pouco vocês vão começar a indicar para esse tipo de área aqui. E tem outras pessoas que participaram das outras turmas que começaram a ativar outras pessoas e começaram a manifestar ativação de campanhas porque eles tinham chamado de avivalistas assim também. Então, você vai entendendo com que os anjos que vocês vão aparecendo no seu ministério, uh, os anjos que vão se manifestando para você, vai fazendo sentido no seu chamado.
Só que na última aula, quando a gente estava falando acerca do livre acesso, eu senti isso no espírito, né? Vocês já estão carregando um nível de unção já alto. Vocês já manifestam já o poder de Deus, já de um nível bem alto e você já entende, né? Bastante coisa. Eu fui sentindo isso no espírito. E eu fiquei orando durante a semana, falando com o Senhor se eu poderia, né? Começar pelos anjos, voltar no assunto dos anjos, até porque muita gente vem procurando, né? Mais acerca dos anjos. E o Senhor permitiu, o Senhor não teve problema nenhum em fazer isso. Então hoje a gente vai começar a voltar a falar acerca dos anjos, tá? Para cada um de vocês. Amém? Eu mandei a apostila aí para vocês no grupo. Se vocês quiserem abrir, não sei se alguém imprimiu. Eu mando o PDF que é bom, que vocês conseguem ver no digital, bem tranquilamente. Conseguem acompanhar. Deixa eu só abri-lo aqui. Quem está no curso de cura interior, gente, vai começar na terça-feira, no dia 13, tá bom? Acho que a próxima, sem ser essa agora, a próxima terça começa, tá bom? De cura interior e libertação. Vai estar ministrando eu, Érica, vai estar ministrando um casal de pastores também. Bom, vocês vão conhecer eles, pastor Charles, pastor Daniel, tá bom? Shalom para quem entrou agora. Pastor Tiago, Marli, que tinha entrado, desculpa. A Andréia também está aí. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Abra aí a apostila de vocês que eu mandei. Eu estava falando anteriormente que essa turma eu queria... Show, pastor Marcos. Então, terça-feira nós estamos juntos. Vocês vão gostar. Vai ser muito bom. E vai ser muito libertador, sabe? Eu estava fazendo a apostila, montando alguns negócios aqui, eu comecei a passar mal e ficar tonto fazendo. Então a gente já sabe que vai ser uma libertação para muitas pessoas, sabe? Vai ser muito libertador. A gente já começa a sentir um ambiente diferente, a gente já sabe. A gente já sabe, já vem guerra, já vem tudo, mas glória a Deus. Foi o que eu estava falando anteriormente, para quem entrou agora. Resumidamente, eu ia começar falando sobre os dons, os ministérios, mas eu fui pedindo ao Senhor para falar acerca dos anjos agora. Depois a gente voltava desde o comecinho, porque a turma que está aqui já é uma turma de pastores, de líderes, profetas, apóstolos, que já sabem, já conhecem. Então, já tem ideia de como funcionam os dons espirituais. Não precisa ficar, a gente até falando sobre cada coisinha. Então, a gente vai começar dos anjos, depois a gente volta em tudo lá. Bom? Shalom, pastorzão! Shalom, graças e paz, queridos, graças e paz, apóstolo. Terminei um evento agora, apóstolo, mas cheguei, estou caminhando para casa. Amém. Estou aqui, estou ouvindo. Show de bola. Pastor Marcos, um abraço, meu pastor. Fala, apóstolo, tudo bom? Deus te abençoe. Vamos lá, vamos focar. Pastor, olha, a gente tem umas presenças inusitadas aqui com a gente hoje, ó. Pastor Alex, pastora Pamela. Já subiu mais 100 anjos aqui na live, só deles entrarem. Saudade que eu tava de vocês. Shalom. Saudades desses momentos. Agora vamos tornar rotina novamente. Amém. Vocês não me abandonam, não, hein? Ó, dia 14 a gente vai estar passando por aí por Itajaí. E a gente vai dar uma passada em Curitiba. Queria muito, tô igual o Paulo. Queria muito, se possível, vê-los. Tá bom? Já está tudo certinho. Só virem. Então, fechou. E como é que estão as coisas aí? O ministério e do apóstolo Robson lá, como é que foi? Estou com meu corpo em chamas ainda.
Verdade. Sobrenatural. Foi incrível, uma experiência maravilhosa. Sim. Incrível, foi bem intenso, né? Sexta, sábado e domingo. Então Nossa. foram dias abençoados. Muito bom. Aleluia. Incrível, eu não conhecia ainda o Wagner Ribeiro, né? E foi uma honra conhecer ele. Incrível. E o apóstolo Robson também, a gente não conhecia. Mas receber deles foi bem impactante para nós, para o nosso ministério. Claro que depende, tudo que a gente recebe depende muito de nós, né? Como a gente vai usar para manifestar tudo isso, né? Isso aí. Mas receber desses homens de Deus é maravilhoso. É verdade. O apóstolo Robson, cara, acho que a igreja dele é uns 30 minutos daqui de onde eu moro de carro. Eu preciso ir lá, ainda não fui. Vai, Vai. só vai. Tinha bastante primeiro, né? Só vai, porque o homem, olha, é usado assim poderosamente. No domingo de manhã foi só para líderes, né? E a gente não é líder de ministério aqui, mas a gente tem a formação de capelão, então a gente conseguiu adentrar, né? Nessa reunião de líderes. E, nossa, eu vi ele fazendo as libertação, gente do céu, incrível. Ô, eu vou começar a gerar um negócio aqui, hein? Não sei o que vocês estão pedindo ao Senhor. Porque já. Deixa eu ficar quieto. Eu vou começar só a gerar isso aqui. Se for permissão de Deus, Deus vai falar comigo. Está indo para Curitiba mesmo? Vai dar bom. Amém, amém, vai dar tudo certo. Mas estamos esperando vocês aqui sim, tá? Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, gente. Eu mandei aí a apostila para vocês, tá? Se vocês quiserem abrir aí. Hoje nós vamos falar do conceito geral acerca dos anjos. Hoje a gente vai falar de uma forma bem generalizada daquilo que a Bíblia fala. A gente vai dar só uma citação daquilo do que a Bíblia fala acerca dos anjos. E mais para frente a gente vai aprofundando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tá bem? Olha lá, no conceito geral. Há uma glória do Senhor prestes a invadir a terra, e que milhões de almas seriam salvas em um futuro próximo. Deus enfatizou que os anjos do céu têm um grande papel a desempenhar em parceria com ele. E o seu povo, parceria com ele e o seu povo para ver a glória liberada e a salvação de milhões. E somente em uma união, em união com Cristo, com o Redentor pessoal, escaparemos dos planos do diabo. Você verá nas Escrituras a prova positiva de que esses anjos divinos, ajudantes celestiais, estão entre nós, enviados a nós por Deus Pai para nos ajudar na jornada da vida e nos proteger do mal. Sem dúvida, o reino espiritual é real. Eu peguei uma frase do Billy Graham que eu achei muito legal essa frase. Eu tinha lido ela faz bastante tempo e eu tinha esquecido dela. E eu me deparei com ela de novo. E deixe os escarnecedores zombarem. Eu até botei 2 vezes aqui, mas deixe os escarnecedores zombarem. Logo suas provocações serão silenciadas. Tem alguém aqui que está sem a apostila que não está conseguindo acompanhar, só para eu saber? Não, então tá tranquilo. Então vou continuar só lendo, vocês vão acompanhando. A Sara, você consegue pegar lá no grupo, Sara? Tá bom, vou lá pegar. Bom, qualquer coisa eu coloco Você aqui mandou na tela. agora? Não, mandei já foi domingo, se eu não me engano. Ah, tá. Então eu tenho sim. Peraí. Fechou. Shalom, pastora Divan, pastora também. Deus abençoe vocês. Amém. Shalom, shalom. A paz. Então, gente, é assim, é imprescindível, gente, a gente aprender a trabalhar com os anjos agora, principalmente nesses últimos dias. O Hernani sempre fala algo que é muito interessante, é a pura verdade. Que o nosso nível de revelação, o nível que os apóstolos na igreja primitiva estava acerca de poder de Deus era muito alto.
Amém, Sara? Mas o nível de revelação que nós temos no dia de hoje, acerca da igreja primitiva, nós estamos num nível muito alto. Que a igreja primitiva nem chega aos pés. Sabe? Porque conforme a gente vai falar depois sobre a consumação dos mistérios, quando a gente for falar de como os anjos operam, vocês vão ver que o papel dos anjos é revelar os mistérios de Deus. Então, cada vez mais latente vocês vão ver que vai surgir umas paradas esquisitas. Você vai falar assim, rapaz, não é possível que isso seja assim mesmo. Eu não sei você, mas eu fui descobrir sobre a transferência de unção tem pouco tempo. Quando eu vim falar que um cara bota a mão sobre a cabeça de outro e o outro começa a operar dons espirituais em segundos, para mim aquilo ali foi extremamente escandalizador. Para mim aquilo ali eu falei, cara, isso é um absurdo, isso não existe, sabe? E não sei você, mas eu também tive que ser escandalizado. E esse é o primeiro papel que a gente precisa ser escandalizado. Paulo, quando ele ia pregar nos lugares, ele chegava numa cidade, eu me vejo muito como Paulo, cara. Eu gosto muito de Paulo. Porque ele chegava numa cidade, a primeira coisa que Paulo ia fazer, partia para a sinagoga. E começava a descer a lenha nos fariseus lá, sabe? Então, assim, se a gente não aprender a trabalhar com os anjos nesses últimos dias, vai ficar muito difícil. O nível de revelação, o nível que você vai alcançar vai ser muito menor. Sabe? Muito menor de verdade. E por que eu coloquei essa frase do Billy Graham? Infelizmente, a partir de hoje, alguns de vocês já fluem com isso, a galera das últimas turmas, mas a partir de hoje vocês começarão a ser chamados de herege ainda mais. Vão pegar no pé de vocês ainda mais. Vão falar que esse troço de anjo é heresia para vocês muito mais. Vão falar que vocês vão ficar catando peninha na rua, falando que é de pássaro, igual tá no Crente Aranha, já começaram a postar. Eu tô vendo a hora de eu aparecer no Crente Aranha. É porque não tem vídeo mesmo falando disso. Porque daqui a pouco vai... Sabe? Porque não tem jeito, gente. Quem não é espiritual não consegue discernir as coisas. Ó, apóstolo Carlos, sou chamado de bruxo. É isso. Já está no caminho certo, apóstolo. Nós estamos no caminho certo. Porque não adianta, gente. Não adianta. Quando a gente adentra nesses novos níveis, já era. Nesse dia, um profeta, que é um colega nosso, também mandou mensagem e falou assim, Rodrigo, de onde tiraram isso de capa e espada? Eu falei, cara, foi os anjos que falou. Não me respondeu mais nada. Aí tem hora que você para pra pensar, você fala assim, caraca, mano, será que é verdade mesmo? Ou isso tudo que eu tô vivendo é uma heresia de verdade? Só que, cara, é isso. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. E uma coisa que eu tenho dentro de mim é que nada vai mudar aquilo que Deus falou comigo. Se de forma alguma eu tiver ferindo, de alguma forma eu tiver ferindo a Bíblia, indo de contrário ao que a Bíblia fala, beleza, certíssimo. Agora, se de forma nenhuma eu firo a Bíblia, se de forma nenhuma eu estou sendo antibíblico, eu prefiro ficar igual o Luiz Hermínio fala, que a palavra de Deus, para mim, é só o menu. Eu preciso me alimentar dele. E vou te falar a verdade, meu irmão. Se alimentar dele, entrar nesse rio em águas profundas, é de uma profundeza inalcançável, que a gente nunca vai conseguir entender na sua totalidade. Nunca. Então não adianta, porque vai ter experiências que você vai ter que você não vai ter explicação biblicamente. Eu lembro há anos atrás, quando o pastor Leandro Spence estava ensinando sobre a unção, ele falou que existia até o 7º céu. Só que na época ele não podia explicar sobre aquilo ali, porque ele ainda não tinha embasamento bíblico acerca daquilo. Sabe? Então vai ter experiências que o Senhor vai te dar, que você não vai encontrar na Bíblia, mas vai encontrar no próprio Yeshua. Entende? Por isso que o nível de revelação sobre a nossa vida vai ser muito alto, muito maior do que sempre foi. E os nossos filhos, meu irmão, esquece. Vai vir num nível muito mais alto ainda. Porque nós somos as últimas gerações. Nossos filhos é a última geração, já está batendo a portinha, Cristo já está.
apontando já os seus sinais, já está próximo. Isso é fato. Não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que está muito próximo. Entende? E se a gente não trabalhar com os anjos no nosso dia a dia, minha irmão, é muito mais difícil. É o caso da gente ser usado por acidente. Você vai até ser usado, porque você sabe trabalhar às vezes com os dons espirituais. Mas, meu irmão, vai ser acidente você operar junto com os anjos. Não tem coisa mais maravilhosa. Eu peguei essa chave do Davi Rebolo e eu a executo. Davi Rebolo fala que quando ele vai ministrar, ele nunca mais ele parou e começou a escrever pregação. Eu parei de escrever pregação já tem muito tempo, gente. Eu peguei essa chave com ele, com o apóstolo Ronaldo, então, foi batendo tudo certinho. Eu lembro quando o apóstolo Ronaldo veio aqui, uma das primeiras vezes, acho que da segunda vez, eu falei assim, apóstolo, deixa eu te levar para o hotel lá, para você descansar, que mais tarde você ministrar. Ele falou, não, já estou descansado. Agora, para mim, Rodrigo, é a melhor hora. Na hora que eu vou me trancar, eu vou ficar com o meu cheiroso. Eu não monto ministração, eu monto pregação. E a maneira que ele chegou lá na sexta-feira à noite, ele pegou o microfone e respirou bem fundo. A gente já sabe o que ele está fazendo, né? Deixa eu ver o que eu vou pregar, o que eu vou ministrar. Assim. Davi Rebolo vai ministrar, ele para em cima do altar, da plataforma, aparece o anjo ministerial dele, se posiciona do lado dele, fala, filho do homem, hoje você vai ministrar sobre isso e isso e isso. E começa a ditar para ele. Se torna muito mais fácil quando você deixa Deus conduzir o seu ministério, deixa Deus conduzir a sua vida. E os anjos são ministros do Senhor para ministrar sobre a sua vida. Amém? Vamos continuar. O objetivo desse curso é desmistificar o reino dos anjos. Vocês vão perceber que não é um mistério um bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver que não é algo para os super crentes. Vocês vão ver que não é algo para o super profeta. Você vai ver que não é algo para a pessoa que mora em cima de um monte. Vocês vão ver que não. Que eles estão aqui para servir, aqueles que hão de dar salvação para todos os filhos. Amém? E levá-los a uma maior compreensão de seu papel e função na sua vida ministerial. Então, olha o papel dos anjos. Compreensão do papel do seu papel na sua vida ministerial, familiar, emocional, financeira, profissional e etc. Todas as áreas. Fala, varão, que bom ter você aqui. Olha lá. A minha oração é que você esteja equipado para trabalhar em parceria com Deus e sua incrível variedade de anjos, a fim de ver uma incrível colheita de almas no fim dos tempos. Nesse curso você descobrirá o nome dos anjos, as categorias diferentes de anjos. Você verá as manifestações desses seres por meio de pedras, penas, manás, espósticos, um monte de coisa. Você também descobrirá como travar uma guerra no mundo espiritual com sucesso contra as forças das trevas. Vai dar espadada no Satanás de verdade. Espero com a minha convicção, a minha esperança é que você fique mais doido que eu e Érica. Gente de olho fechado, passando espada para um lado para o outro, para tudo que é lado, dentro do quarto, orando em língua sozinha, eu e ela. A minha esperança é que você fique mais chapado do que isso. Amém? E o que diz em Romanos 8:37, que somos vitoriosos. É porque nós servimos a Cristo, a vitória já é nossa. Amém? E aqui eu vou começar a orar por você. Abra sua mente, abra não apenas a sua mente, mas também o seu espírito, para ao iniciar esse integrante estudo sobre os ajudantes celestiais de Deus. Aqui eu quero orar por você. Por quê? Há uma coisa que atrapalha a gente, da gente entender sobre o ministério dos anjos. A gente vai falar mais isso sobre na aula que vem, e eu vou ministrar isso de novo na aula que vem, mas hoje eu vou começar já de antemão. Eu acho que o maior impedimento para que você veja no mundo espiritual, você sinta, você tenha manifestações, é a religiosidade.
São os seus achismos. É o seu raciocínio lógico. Ah, Rodrigo, vou deixar de pensar nas coisas. Não. Você não vai ser imaturo e vai ser levado na emoção. Somente na emoção, vamos dizer assim. Mas o profético, ele funciona de uma maneira muito sutil e rápida. O Senhor, ele só fala assim com vocês, os anjos. Vai, faz isso. Ou vamos supor para que você entenda bem. Ele fala assim, dor de cabeça. Você sabe que tem alguém com dor de cabeça, mas não falou nada maior que isso. Mas se você às vezes olhar para o seu redor, você fala assim, caramba, não tem ninguém com um cara que está passando mal. Isso deve ser outra coisa, coisa da minha cabeça, que não sei o que não sei o que lá. E às vezes você pergunta, ninguém fala que é, mas sempre tem um lazarento que tá com alguma coisa e não fala nada. E você fica assim, não, cara, deve ser coisa da minha cabeça, não é possível. Mas se você não é obediente aos pequenos comandos, já era. Porque o profético é assim, os anjos são assim. Eles são bem rápidos e falam assim, ó, faz isso. Se tu não fizer, já era, tu perde a conexão. Amém? Porque a nossa mente, por causa do espírito da Grécia, está acostumada a fazer o quê? Travar o profético sobre a nossa vida. Amém? Então eu vou orar por você aqui agora para que os anjos já quebrem toda a estrutura da Grécia, toda a estrutura religiosa. Ah, Rodrigo, tá falando que eu estou endemoniado, tá falando que eu estou endemonizado, tá falando que Satanás. Não, gente. Essas estruturas, aquilo que a gente, Clark, fala no livro Romper da Cura, são muros que a gente levanta, que são verdades que a gente cria na nossa caminhada cristã. Ah, Deus não pode ir até aqui, porque a partir daqui a gente acha que Deus não pode fazer. Sabe? Se a gente está fazendo um curso do Casados para Sempre, aí a gente foi orar, nunca aconteceu isso, a primeira vez. A gente foi ministrar para um casal de pastores. Acabou a aula, a gente foi fazer uma reposição. Quando a gente começou a orar, eu tô ouvindo a pastora falar assim, Jesus, o que é isso? Jesus! E gritando. E eu orando, o espírito de profecia estava bem ativo, a gente orando e falando, soltando. Daqui a pouco ela foi falar que ela flutuou do chão. Ela agarrou na mesa, porque ela levantou do chão. Falei, meu Deus, que barato! Achei aquilo sensacional. Porque eu nunca tinha presenciado acontecer isso, né? Pessoalmente. Aí, na aula, no sábado, depois da aula, a gente bateu uma resenha, a gente tudo conversando da Bíblia e tal, tudo mais. Esse meu dedo começou a doer na hora. E eu tenho um mistério, né? Com alguns irmãos talvez seja parecido, que quando a gente fala de ministério, esse dedo aqui é o apostólico. Não vou explicar sobre isso agora não, tá? Só vou falar. Esse é o apostólico, esse é o profético, esse é o evangelista, esse é o pastoral e esse é o mestre. Esse dedo, quando Deus está, um ambiente, está para fazer alguma coisa, eu sinto um dos dedos doendo. Dá uma eletricidade muito forte. E eu senti esse dedo indicador dando uma eletricidade muito forte. Falei, pronto, Deus está querendo derramar alguma coisa, tem algo profético aqui para acontecer. Vamos orar. E de novo, gente, só que dessa vez eu não me liguei. A Érica ficou de olho aberto e viu a pastora Patrícia de novo levitando do chão. Saiu 2 dedos do chão, agarrou na mesa de novo. Depois veio uma unção de riso. O Everson que tá aí não me deixa mentir. Sabe? Veio uma unção de riso, a gente começou a rir, Deus foi pegando todo mundo, sabe? Então, desatou um nível muito alto, sabe? Só que se não for quebrados essas estruturas da Grécia sobre a nossa vida, e é engraçado que eles não ainda não estão acostumados, são bem experimentados, mas ele não estava acostumado ainda assim muito com esse novo, sabe? E foi impressionante, mas por quê? Se nós não destravarmos essas estruturas que nós mesmos criamos, já era, cara. A gente não vai conseguir mergulhar no sobrenatural. Entende? Eu tô falando isso porque até hoje tem coisas que eu ouço que eu falo assim, não é possível que seja isso. Não é possível que seja assim, não é possível que Deus faça desse jeito. Entende? Então, assim, eu vou orar aqui por você agora. Você talvez vai sentir uma mão sobre a sua cabeça, você vai sentir uma mão sobre a sua nuca, você vai sentir, às vezes, alguma coisa bem sutil e leve. Sabe? Só que eu te peço, por favor, que todas as 4 turmas forem a mesma coisa. Eu falei, alguém sentiu alguma coisa?
Ninguém falava nada. Daqui a pouco meu WhatsApp falou: ó, senhor, assim, assim, assado, senti isso, isso, isso. Falei, lazarenta. Aí eu comumo, entendeu? No WhatsApp. Entende? Então, eu vou orar por você. Gente, você não está endemoniado por causa disso. Você não está nada. O Senhor só está tirando alguma sujeirinha que precisar tirar só para que viesse um novo. Amém? Para que viesse novas informações. Vamos falar a linguagem do rebolo, novos códigos proféticos. Enquanto tiver códigos distorcidos ali que precisam ser mudados, os outros códigos não conseguem entrar. Amém? Então, eu quero pedir para que você feche os seus olhos aí. Você fique bastante concentrado. Pedir para que você não se distraia em nada agora. Lembre-se de que eu falei na última aula acerca de sua concentração. Senhor, em nome de Jesus, anjo do Senhor, toque agora em cada um dos filhos agora. Toca e quebre toda a estrutura religiosa, Senhor. Toda a estrutura da Grécia, Senhor. Tudo que possa prender os seus filhos para que o profético venha, Senhor, de uma maneira altíssima, Senhor. Eu te peço agora que os seus anjos arranquem, Senhor, toda a estrutura religiosa, Senhor. Senhor, abre, Senhor, a muleira dos seus filhos agora. Abre o profético. Abra a cabeça, Senhor, espirituais deles, Senhor. Abra o profético, Senhor, agora em nome de Jesus. Destrave o profético agora em nome de Jesus. O Senhor me fala que algumas pessoas, além de sentir o toque, vão sentir eletricidade na cabeça. Ao profético. Em nome de Jesus. Mas, Senhor, em nome de Jesus. Quem sentiu o toque é o Senhor quebrando as estruturas. Quem sentiu a eletricidade é o profético. Quem sentiu alguma coisa aí pode falar. Amém, Sara. A Erika falou que sentiu também. Letícia também sentiu eletricidade e ventos suaves. Bem. Mais alguém, gente? Estou Thiago sentindo a cabeça, eletricidade. Então vamos lá. A pastora Pamela sentiu um sopro no meu rosto. Algo assim. Te falar, quando a pastora
Talvez seja a mesma coisa. A pastora Patrícia sentiu ela levitar, ela falou que um dos anjos saiu de trás de mim e soprou o rosto dela assim também, assim. E ela levitou. Você falou, eu lembrei na hora. Como se descesse uma neblina no meu corpo refrescante. Glória a Deus, pastor Marcos. Nuvem de glória. Amém, gente. Vamos lá. Vamos continuando. Abre a apostila lá. Hebreus 1,14. Texto que você já conhece. Eu vi uma carruagem de fogo. Tá, glória, André. Já começou então. Hebreus 1,14 fala: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos estão para te servir, meu irmão. Os anjos são seus conservos, são seus companheiros de ministério, são seus amigos de ministério. Estão para te servir, desde que tudo o que você faça esteja pautado na palavra de Deus. Não adianta você pedir, apesar de ser possível, mas não adianta você pedir, anjo, deixa eu pensar aqui, passa uma rasteira no fulano de tal porque eu fiquei bravo com ele. O teu anjo não vai lá dar uma rasteira no cara, vai dar uma pesada no cara, sabe? Tô falando de forma bem doida, assim, para que você entenda o que eu tô querendo dizer. Um amigo meu teve uma experiência bem legal. Ele falou assim, ele parou em frente à beira do mar e ele falou assim, Senhor, eu não quero molhar meus pés. E a água, a maré assim abriu nos pés dele e não molhou. Voltou. E depois ele falou assim, o mar puxou a água de volta, depois quando voltou, ele falou assim, eu não quero molhar o pé de novo. E depois ele molhou o pé. Ele falou, Senhor, eu não queria molhar meu pé. Ele falou, meu filho, eu não posso ir contra a natureza e o curso natural das coisas somente por causa de um simples desejo seu de... um simples desejo, assim, nada a ver, sabe? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que os anjos vão trabalhar em favor da palavra dele, no que você falar e tiver pautado na sua palavra. Se você pedir algo que não tiver pautado na palavra de Deus, não adianta que os anjos não vão fazer. Entende? E por que eu falei que é possível? O profeta, acho que é o Bob Conner, que ele fala que uma vez ele foi ministrar num lugar e ele ministrou tanto tempo, os pés dele estavam doendo muito. E quando ele foi deitar, ele falou assim, Senhor, eu só queria uma massagem no meu pé. Tá doendo tanto. A coberta levantou, alguém agarrou os pés dele, ele começou a gritar igual a menina. E quando ele foi perceber, eram os anjos fazendo massagem nos pés dele, cara. Sabe? Os anjos fizeram massagem nos pés dele. E você pensa assim, pô, que absurdo. Não, sabe? Eu sinto que os anjos estão aqui para nos servir, sabe? Mas não simplesmente por desejos que são totalmente absurdos, entendeu? Que são totalmente fúteis, vamos dizer assim, entende? Mas o que tiver dentro da nossa necessidade, dentro da vontade do Senhor e da sua palavra, meu irmão, já era. Os anjos estão aqui para operar junto com a gente. Amém? A definição de ministros vocês provavelmente conhecem, que significa servos. Por isso que eu falei que os anjos estão aqui para servir. E isso, gente, dá uma bagunçada na mente das pessoas, que você não tem noção. Anjo, nosso servo, que não sei o que lá, que os anjos são nossos servos. E sim, gente, os anjos para nos servir, assim como no corpo de Cristo a gente serve um ao outro, os anjos também não tem problema nenhum em servir. Nós que temos uma cabeça bem pequenininha de a gente achar que a gente está servindo alguém, a gente é inferior. O Senhor falou pelo contrário, que o Senhor falou, aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que se tornar o menor, tem que ser o servo. Irmão, então ser servo para eles aqui, meu filho, é uma honra. Entende? E ministrar significa servir. Vamos lá. Função dos espíritos ministradores. Shalom, apóstolo Leonardo, apóstola Jaqueline, deve estar aí.
Deus abençoe vocês. Funções dos espíritos ministradores, o que comumente chamamos de anjos. E anjos, gente, entenda, anjos é uma nomenclatura que a gente fala de forma geral, mas anjos são uma classe, serafins são outras classes, querubins, vigilantes, tronos, não sei o que lá, principados, são tudo classes. Quando a gente fala anjo, é só para que a gente entenda de maneira geral, são seres espirituais, são seres sobrenaturais. Bem? Conceito geral dos anjos na Bíblia, isso aqui é só uma questão de informação, né? Estão em 273 os anjos são 273 vezes mencionados na Bíblia, são 108 vezes no Antigo Testamento, 165 no Novo Testamento, 34 livros da Bíblia. Tudo bem, apóstolo? Fica tranquilo. Salmo 148 diz, eles foram criados, isso aqui é bem importante, gente, ó. Salmo 48:2 diz que eles foram criados e eles não evoluíram. Os anjos não nascem como nós, crescem, evoluem para morrer depois não, tá? Eles nasceram dessa forma e vão ficar para sempre. Salmo 48:5 diz que eles adoram ao Senhor o tempo todo. Mateus 22:30 são hostes e não uma raça. Eles não podem se reproduzir. Eu vi até a definição de hostes, para que você entenda. Hostes significa como se fossem guerreiros do Senhor. Entende? Jó 38:1-7. Criado antes do homem. Não há criação de anjos ou demônios após a criação do homem. E entenda bem para que você entenda, já vou começar a falar de agora. É uma diferença muito grande entre anjo caído e demônio. O que possui as pessoas são demônios. Anjos caídos não possuem as pessoas. Sabe quando você fala assim, vi um principado, que é um dragão, assim, um principado, que não sei o que, o trono. Esses são anjos caídos. Sabe? Que tem formas, sabe? Diferentes. Agora, demônios, esses demôniozinhos que manifestam aí pombagira, filho de não sei o que lá, esses demôniozinhos assim, eles são seres híbridos, que são a mistura de quando aconteceu na época de Noé, lá, daquele tempo lá, que eles tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E nasceram os gigantes, nasceram os néfiles, nasceram seres que têm a natureza celestial e a natureza do homem. Só que qual o problema? Quando esses caras morreram, eles não poderiam ir para o céu, porque eles têm a natureza corrompida de Satanás. Então, e eles também não podem ser perdoados, porque eles já foram condenados. Então, o que eles ficam fazendo? Eles ficam perambulando a terra atrás de um corpo, uma casa para que eles habitem. Entende? Então, quando você vai falar assim, a gente for falar assim, demônio assim, assado, é esses demônios que manifestam nas pessoas. E quando a gente fala de anjo caído são esses caras que caíram junto com Satanás. Bom? Salmo 89:7 diz, eles são santos sempre. Hebreus 1. Isso aqui, gente, é bem interessante. Eles são sempre santos. Por quê? Vai chegar uma hora que você vai começar a entender sobre os anjos, e você vai começar a entrar num bug de pensar assim, meu Deus, os anjos fazem isso, aquilo, o Espírito Santo, e não sei o que, e não sei o que lá, vai ter toda a experiência, que às vezes você pode se sentir até tá tirando a glória do Senhor, e não é. Entende? Não é isso. A glória, a honra, o louvor tem que ser dado ao Senhor sempre. Só que esses caras carregam muita glória de Deus. E de às vezes você tem uma experiência com eles, você vai pensar que é o próprio Senhor. Tive uma visitação de um homem, assim, esse assado, não vi veste, só vi veste, não vi rosto, não vi nada. Você pode pensar que é o Espírito Santo, mas não é. Mas esses caras carregam tanta santidade dentro deles que a gente pensa que é o próprio Deus. Entende? Só que, de maneira nenhuma, e nunca você vai ver esses caras, se forem os anjos, pedindo para que você os adore. Primeira coisa que João foi fazer em Apocalipse, quando foi se prostrar, e eu acredito que ele não foi se prostrar porque
ele viu um anjo e foi se prostrar por causa do anjo. Não. Aquele anjo carregava tanta glória de Deus, tanto poder de Deus, que ele pensou que era o próprio Yeshua. E quando ele foi se prostrar, o anjo na hora, não, João, se levanta. Você tá doido, cara. Eu tô aqui para servir junto com os seus irmãos, junto contigo. Eu sou conservo junto com você, meu irmão. Então, o anjo, de maneira nenhuma, vai querer adoração para eles, exaltação para eles, nunca. Amém? Hebreus 1:4, eles estão a serviço da igreja. Amém? Colossenses 1:16, 17, foram criados para Jesus. Isso também tem que estar muito fixado na nossa mente. Então, Romanos 11, Romanos 11, 16 fala que dele, por ele, para ele foram todas as coisas. Tudo é para Jesus. Antes foi para Jesus. Nós somos para Jesus. Tudo, meu irmão. Tudo é para dar glória e honra e louvor ao Senhor. E é isso. Nós aqui, os anjos, nós estamos para trabalhar para o Senhor em prol do reino. E acabou. A glória, a adoração, o louvor, a devoção, a entrega, o quebrantamento tem que ser ao Senhor sempre. Até para que a gente tenha experiência com os anjos, a gente tem que vir primeiro pelo Senhor. Não adianta a gente querer, porque eu quero experiência com o Senhor. Não adianta, meu irmão. Se você não tiver o coração aberto a se derramar ao Senhor, já era. Os anjos não vão nem aparecer. E numa forma até de te proteger, para que você não acabe idolatrando eles. A natureza do trabalho e serviço dos anjos é servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra anjo significa mensageiros, mensageiro entre Deus e os homens. E por isso muitas vezes achamos que os anjos têm apenas a função de nos trazer mensagens e até de nos proteger. Mas não. Os anjos estão envolvidos em tudo. Eu até postei na página da escola uma frase do Santo Agostinho, que ele fala até um negócio legal. Tudo que o Senhor designou, ele entregou, é mais ou menos assim, ele entregou nas mãos dos anjos. Tudo que existe. Então é isso, os anjos têm a função de fazer tudo na nossa vida. Vocês vão ver mais pra frente que a gente vai falar sobre isso, sobre esses tipos de coisa. Salmo 91:11, ó. Porque os seus anjos darão ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Os anjos têm papel de nos proteger. Os anjos receberam como parte da sua incumbência de proteger aqueles que hão de herdar a salvação e a vida daqueles que temem a Deus. Só que aí tem um parênteses. Por quê? E quando a gente se depara falando de um satanista, de um bruxo, de não sei o que lá, de um macumbeiro, ou alguém que simplesmente não entregou a vida a Cristo. E aí? Será que essas pessoas não têm anjos? Tem, gente. É o que a gente chama de anjos pessoais. Só que qual o negócio? João 10:10 fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o papel do diabo é destruir tudo o que ele vê na frente. Tudo o que ele possa ver na frente, ele destruir. Só que se o Senhor tirar a mão de proteção de cima das pessoas, a pessoa morre em segundos. Por que Satanás quer isso? É matar, é destruir, é roubar. Então, olha como é que o amor de Deus é tão absurdo. Mesmo as pessoas que não valorizam o seu amor, existe uma proteção sobre elas. Olha que bizarro isso, cara. Você vê que até para o Satanás ter que tocar em Jó, o que teve que acontecer? Deus permitir. Até para que Satanás toque sobre a vida de alguém, o Senhor tem que permitir que isso aconteça. É algo que as pessoas chamam de graça comum. Entende? Então, assim, não só nós, mas os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, também têm anjos que protegem ele pelo simples fato de uma questão do Senhor só protegê-los. Só que esses anjos não têm poder nenhum de fazer qualquer coisa acerca desses caras. Porque os anjos trabalham através de direitos legais. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você está entregando um direito legal ao céu, ao Senhor Jesus. Você fala que você é um filho do Senhor. E que como filho, você é herdeiro de tudo que o céu tem para você. Aí os anjos podem operar através da sua vida.
Fora isso, os anjos não podem fazer nada. Você simplesmente morre. Ou morre depois de um tempo, dependendo do que for semeado, do que for plantado, do propósito de Deus, isso é pessoal. Só que existe um anjo que está protegendo a pessoa e guardando a pessoa, independente. Isso para que a gente entenda como é o amor do Senhor. É infinito, muito mais do que a gente pensa e imagina, cara. Bem? Daniel 6:22 diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Por isso nós ouvimos muitas vezes a expressão anjo da guarda. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois, eu até salvei, de uma pessoa quando ela vai fecundar, eu não lembro se é quando fecunda o óvulo, acho que é quando fecunda o óvulo, ou quando nasce, eu não lembro o certo. Eu acho que é na hora da fecundação, que a Erika está me lembrando. Mas fizeram os estudos também, na hora que a pessoa vai nascer, acontece um brilho, igual na fecundação. No Instagram até viralizou esse vídeo por um tempinho aí. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, acontece um brilho. Aquele brilho significa que um anjo pessoal da pessoa veio para estar protegendo essa pessoa. Então, o que isso quer dizer? Que desde o momento em que você foi fecundado, que você foi escolhido, que você nasceu, existe um anjo que tem um nome, uma característica, algo específico dele, que está te protegendo, te guiando e te levando para o seu destino profético. A gente costuma até brincar falando que o crente mais ruim que existe, crente ruim, mais ruim que existe, ele tem pelo menos 2 anjos que trabalham junto com ele, que está com ele a todo instante, que é o anjo pessoal e o anjo ministerial. Se tu entregou a tua vida para Cristo, meu irmão, você tem pelo menos 2 anjos que trabalham com você a todo instante, que estão com você a todo instante. Só que qual é o problema? A gente não sabe, a gente não manifesta. Entende? A Bíblia nos fala também que temos o nosso próprio anjo. É o que eu estava falando para vocês, Atos 2,15. Eles, porém, disseram: você está fora de si, insistindo que ela em afirmar que era Pedro, e disseram: deve ser o anjo dele. Depois vocês abram e lêem aqui por causa do tempo. Mas fala quando Pedro foi preso, o anjo foi lá, soltou Pedro, e a sobrinha, a Ruth, estava. Pedro bateu na porta, a menina ficou tão atônita que, em vez de ela abrir a porta, ela foi lá chamar todo mundo. O pessoal foi e falou: você está ficando doido, não é Pedro, não, é o anjo dele. Agora, como é que os caras falariam isso com uma naturalidade tão grande se eles não tivessem esse tipo de relacionamento com os seres angelicais? Como é que você, de ouvir a voz de alguém, você chegar e falar: não deve ser ele não, deve ser o anjo dele. Agora, da onde você ia tirar isso? Da onde a gente ia tirar isso? Que o seu anjo tem a mesma voz que você. Sabe? Então, assim, a igreja primitiva trabalhava com os anjos de uma maneira muito natural. Para eles, aquilo ali não era nada sobrenatural. Entende? Mateus 18:10, na NVI, fala isso muito claro. Olha, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. E olha o que está aqui. Os anjos, no plural. O que significa isso? Você tem mais de um anjo que está com você, guardando você a todo instante, protegendo, te levando para o seu destino profético a todo instante. Então, isso aí fica a prova bem clara de que existe uma equipe ministerial que está te guardando, te protegendo, te conduzindo para que você vá para o seu destino profético. Bem? Os anjos podem estar relacionados à cura, no conceito geral, né? Os anjos, como no tanque de Betesda, os anjos podem estar envolvidos em consolos, como na tentação de Jesus, que os anjos vieram para servir.
ele quando ele teve fome. Em outras aparições, a Bíblia diz também que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E nenhum de nós permanecemos sozinhos, pois até na hora da morte os anjos nos acompanham. Falo isso toda hora, gente. A experiência da doutora Rebecca Brown, que o anjo pessoal dela chegou para ela e falou assim: deixa eu cuidar de você quando a gente chegar no céu. Ó que bizarro, mano. O anjo pessoal da doutora Rebecca Brown pediu para cuidar dela quando chegasse no céu. Ó que doideira. Os anjos não podem ser... Os anjos... Não sei nem por que eu escrevi aqui errado, mas não podem ser adorados. Nossa adoração é somente ao Pai, a Jesus e ao Espírito Santo. Apocalipse 19, que eu estava falando antes da experiência de João, que se prostrou diante do anjo. E aqui é algo que é muito interessante. O Davi Rebolo conta essa experiência no livro... Ai, meu Deus, é um livro sobre ofertas. Eu não vou conseguir lembrar o nome do livro agora. Fugiu da minha mente. Depois eu mando lá no grupo. Eu acho que eu tenho ele em PDF. Mas ele fala algo muito interessante, é que existe um anjo que cuida dos tesouros do céu, das finanças do céu, de tudo relacionado a riquezas. Seria um anjo, vamos botar assim, de contabilidade do céu. E esse anjo é um anjo que ele é extremamente temido por todos os anjos, porque ele só recompensa aos filhos de acordo com aquilo que os filhos multiplicam com o que o Senhor dá. Esse anjo, ele trabalha 6 anos na terra e 1 ano no céu. E ele divide a terra em 6 quadrantes. Norte, sul, e vai dividindo a terra em 6 quadrantes. E ele visita a casa de cada um justo. Você vê que está totalmente alinhado com a questão de tempos e estações. Então, de 7 em 7 anos, esse anjo... Quem tem mais de 7 anos de caminhada aí, meu irmão, já foi visitado por esse anjo, tá? De 7 em 7 anos, esse anjo vem visitar a sua casa e ele tem uma caneta na mão e ele tem um pergaminho na outra, um caderno, e ele anota tudo o que o Senhor te entregou e como te recompensar. Se você recebeu o dom de cura e você... Dimensão de prosperidade. Obrigado, pastor Tiago. Isso mesmo. Se você recebeu o dom de cura e você começou a curar os enfermos, isso no reino dos céus vai sendo multiplicado. Multiplicado. Show de bola. Vai sendo multiplicado. Quando esse anjo chega para te recompensar acerca daquilo que você multiplicou, ele anota e leva aos céus, porque o Pai traz isso em resposta e te recompensa. Só que qual é o problema disso? Os anjos das pessoas temem muito ele. Porque os anjos não adianta rogar, falar assim, poxa, mas espera um pouquinho, vai na casa do vizinho aqui do lado, depois você volta aqui que eu vou dar um lero com ele aqui para tentar ver se ele acorda de vez, se ele vai fazer o que Jesus mandou ele fazer, nem que eu tenha que dar um tapa nele espiritual, sei lá. Não adianta, meu irmão. Esse anjo chega, anota aquilo que tem para anotar e manda ao Pai, e o Pai te recompensa de acordo com aquilo que você faz. E ele conta uma experiência bem legal, é que os nossos anjos pessoais, quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente falha nas batalhas, quando a gente é desobediente ao Senhor, quando a gente não tem o nosso tempo de qualidade com o Senhor e a gente acaba sendo conduzido por Satanás, quando a gente acaba tendo atitudes que o Senhor não aprova, os nossos anjos são humilhados perante o inferno. Nossos anjos pessoais, falo que eu acredito que também os outros anjos que estão ao nosso redor, o inferno começa a humilhá-los por causa dos nossos erros.
Então, meu irmão, é até algo que eu não sei se eu coloquei aqui. Ó, nós humilhamos os nossos anjos pessoais quando não consertamos os nossos passos, ações, nossas palavras, não nos alinhamos com a vontade do Senhor. Por que palavra, gente? Maurício Milhões que fala muito isso. Não fale aquilo que você não quer ver manifesto. Tem pessoas que lançam um monte de palavras e acabam virando decretos sobre a sua vida. Você fala, poxa, mas por que não está dando certo? Porque a sua boquinha começa a falar o que não devia. E aquilo ali vira um decretozinho para que Satanás fale, opa, foi ele que falou que eu posso fazer isso aqui. Então vou fazer. Nossos anjos são humilhados por conta da nossa má conduta e desobediência ao Senhor. Esses anjos estarão lá, ainda que sejam envergonhados diante do inferno. Não sairão do seu posto, estão preparados para proteger, cuidar, guardar. E olha que legal, cara. E é uma desonra para eles não poderem fazer isso ou serem retirados da sua missão. Quando os filhos de Deus perdem as batalhas, deveriam perguntar pelos seus anjos, pelos anjos que cuidam deles. Eles ficam cobertos de vergonha. Olha que doideira, cara. Por causa dos nossos erros. Eu não vou lembrar quem que falou, contou a experiência, que foi fazer uma batalha espiritual num lugar e o anjo dele falou para ele, não vai, não vai, não vai. Porque isso vai acabar pior para mim. E falou com ele, não vai. E ele foi. Quando ele chegou lá no local, uma batalha espiritual, ele quase morreu. Quase morreu. Era tipo uma cidade bem idólatra, né? Quando ele quase morreu. E ele saiu, começou a sair da cidade. E quando ele estava enquanto ele estava nessa cidade fazendo essa batalha espiritual, ele viu o anjo dele todo sangrando, com flechas atacadas, todo sangrando, com a cara bem acabada, assim, triste, assim, sabe? Como se tivesse levado uma surra. E ele falou assim, ele ficou espantado quando ele viu o anjo dele, ele falou assim, caramba, mas por que você tá assim? Ele falou assim, eu tô assim por sua causa, porque eu tô aqui para te proteger e eu tô padecendo por sua causa pela sua desobediência. E quando ele foi saindo do local, ele foi embora, o anjo dele começou a se regenerar automaticamente. Sozinho começou a se regenerar. Então, assim, gente, quando a gente é desobediente àquilo que o Senhor fala pra gente, quando a gente acaba não ouvindo a voz do Espírito Santo nos conduzindo, sabe? Não só a gente padece, mas os nossos anjos também acabam padecendo junto com a gente. Primeiramente, eles padecem junto com a gente, sabe? Então, eu fico até assim, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei bem mal quando eu li. Falei, caramba, que ruim, cara. Então a gente percebe que a nossa vida não está só relacionado a nós mesmos, mas tem um monte de coisas ao nosso redor que dependendo da nossa atitude, tomam ações diferentes. Não só os anjos, mas pessoas ao seu redor. Como a gente tem visto escândalos de pastores, de líderes, de não sei o quê, que traz esposa, problema com homossexualismo, não sei o quê, problema de casamento, de roubos em oferta, em dízimos, sei lá, um monte de escândalos, sabe? Então imagina e pensa quantas pessoas vão para o inferno, porque como eu vejo, gente, pessoas falam assim, poxa, eu era da igreja tal, 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 mas o meu pastor fez isso, isso e isso, acabou que separou a igreja, hoje eu estou fora do corpo de Cristo. Então, assim, gente, a nossa vida é um reflexo, as nossas atitudes é um reflexo de tudo ao nosso redor, dos anjos do Senhor, do Espírito Santo que se entristece, de pessoas que nós éramos para ser bênção na vida dessas pessoas, a gente acaba sendo pedra de tropeço. Então, por isso que a gente tem que estar nosso coração bem quebrantado. Você vai ver muito eu falando aqui acerca de um quebrantamento para que a gente tenha experiências com os anjos. Se a gente não tiver o nosso coração guardado em Yeshua, se a gente não tiver o nosso coração guardado somente nele, quebrantado nele, não adianta, meu irmão. A queda é certa. Amém? E é muito pior quando você já carrega um nível de unção muito alto.
Se torna muito pior. Porque aquilo que você recebe, se você não multiplicar, como a parábola dos talentos, você já sabe o restante. O apóstolo Ronaldo até brinca uma parada legal. Fala assim, o que é a transferência de unção? Vem todo mundo correndo. Ele falou, se fosse você, eu tomava cuidado, se é isso mesmo que você quer. Porque a partir de agora você é responsável daquela porção de unção e poder que o Senhor te deu. Amém? Pode falar, André. Queria falar alguma coisa? Sim, eu só, dentro disso que o senhor falou dos anjos sofrerem ali, né, em batalhas, eu digo, vou compartilhar. Para quem não sabe, quem tá aqui, né, eu fui no passado de centro, de terreiro. Quando eu me converti, uma pessoa, assim, eu não lembro quem, eu só sei que eu ouvi, agora lembrei, que o meu anjo estava preso nesse tempo. Por isso que eu estava nesse lugar, sabe? Que ele estava como. Na época a pessoa falou assim, né? Interpretem, como eu digo, né? Mas que o anjo meu estava preso nesse período em que eu estava lá. E é muito engraçado porque eu consegui sair desse lugar por causa de orações e jejum. E foi assim, a mente foi um despertar, sabe? Eu estava lá, eu estava praticando e do nada, assim, um belo dia, eu vi as coisas assim erradas e eu disse, não, mas peraí, eu tô sendo explorada? Como que antes eu não percebia isso, sabe? Então, assim, só compartilhando essa experiência do que tem alguma coisa a mais, assim, sabe? E agora vocês falaram, o apóstolo falou, eu lembrei. Não, vou comentar. Forte, né? Forte demais. É isso, gente. Por hoje, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer comentar sobre algo? Então, amém. Então, por hoje a aula é isso, tá? Depois eu vou deixar a aula gravada lá para quem quiser assistir depois. E vamos para cima que tem muita água para desenrolar, sabe? Muitas experiências fortíssimas para que a gente viva. E vamos para cima, tá bom? Deixa eu orar pela sua vida. Feche os seus olhos aí. Papai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento junto. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por cada vida aqui nessa noite, cada um dos seus filhos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque estamos aqui para aprender, Senhor, mais de Ti, para viver mais o Senhor. Essa é a verdade, nos alimentarmos mais de Ti, Senhor. E eu te peço, Senhor, continua falando conosco, continua nos enchendo do Seu poder, da Sua graça, da Sua unção, Papai. Que os seus filhos, Senhor, a partir de agora, Senhor, uma nova dimensão, venha sobre eles uma nova unção, Papai. Um start, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Um novo tempo, Papai. Tempo de santidade, Senhor, tempo de poder, Senhor, de manifestações, de quebrantamento, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nos deu uma ótima semana, Senhor. Uma noite abençoada de sono. Toma nossa casa, nossa família, nossos familiares, nossos animais, nossos negócios, Senhor. Nossas finanças, Papai. E, Senhor, a partir de agora eu quero ativar, Senhor, a capa de invisibilidade, Jesus. Apaga o nosso cheiro, nosso rastro, Senhor. Que nos torna invisíveis, Senhor, aos olhos de Satanás e seus demônios, Senhor. Coloca anjos, Senhor, em cada cômodo, Senhor, da nossa casa. No quintal, Senhor, na varanda, Senhor, no teto, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Uma ótima semana.
E a aula de cura interior é no dia 13, tá? Quem estiver na turma de cura interior lá, é no dia 13, vai ser na terça-feira, e vai estar ministrando junto com a gente também o pastor Charles e a pastora Daniela. Vocês vão conhecer eles. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Até segunda que vem. Shalom, shalom. Shalom.